de forma irresponsável, porque os idiotas bancam as bobeiras dela. Conseguiu entender ou não? Então o que acontece? Sempre alguém vai ter uma história triste. Fala essa expressão, história triste. Agora vamos melhorar a história, chama historinha triste. Toda pessoa que chega perto de mim tentando fazer qualquer coisa e começa com historinha, meu cérebro já começa a cantar. É historinha triste. Pode parar de ouvir. As pessoas têm essa capacidade. Mas como que a gente vê isso aqui? Ó? Pessoas boas não caem na influência de pessoas malvadas. Pessoas boas não caem na conversa de gente boazinha. Tem que ter uma química. A química é, gente malvada manda nessas pessoas. Essas pessoas têm a capacidade de resgatar essas pessoas. Aqui está o detalhe. Esse tipo de gente aqui são pessoas que só têm malícia e não têm generosidade. Presta atenção. Aqui tem generosidade. São generosas. Essas pessoas só são maliciosas. Elas entendem como é que as coisas funcionam e querem tirar proveito. E essas pessoas aqui são o quê? As pessoas simplórias. O que é simplório? Não é simples. É uma pessoa que é aquém do básico. Acredita em tudo. Quem acredita em tudo, acha que a história dela também vai ser creditada. A pessoa que está aqui é uma pessoa que vive ganhando e perdendo. Então, a vida para ela é desse jeito mesmo. Então, ela não importa se você vai mais uma vez humilhar ela. Essas aqui não gostam de ser humilhadas. Essas pessoas são duras. Essas pessoas aqui geram temor. Pessoas boas. Elas criam suas próprias diretrizes, elas têm as suas próprias agendas. Elas sabem, anotem uma característica de alguém que é uma pessoa boa. Elas sabem dizer não. Uma pessoa quando sabe dizer não é impressionante. A pessoa que ela mais tem que falar não na vida é para ela mesma. Ou seja, se ela falar não para ela mesma, ela vai resolver todos os problemas da vida dela. Por exemplo, os vícios que você tem te faz ser uma pessoa boazinha. Se você é uma pessoa boa, você vai falar assim, que se lasque esse vício, eu vou trocar ele por outro e quem manda sou eu. Quer um código sobre vício? Não tem um aqui debaixo desse auditório que não tem um vício. A única diferença entre nós é que você tem um vício que ninguém sabe e o outro que você sabe, que as pessoas sabem, mas todo mundo aqui tem. Agora você vai ter um entendimento, que você vai criar uma diretriz para você governar sobre os seus vícios. Por exemplo, ler é um vício, só que é edificante. Tem esse vício. Aprender é uma coisa nova, um desafio novo. Por exemplo, você começa a correr, vira um vício. O ano passado, meu vício foi correr todo dia 5 km. É um vício. Fiz 10 maratonas, 22 meia maratonas, fiz um monte de coisa. Viciei. Eu não estou com esse vício mais. Foi terrível fazer um Ironman sem treinar. Eu levei 6 horas a mais. E aí faltou o vício. Eu falei, mas está faltando volume de treino, está faltando horas. É porque você correr uma longa distância, você tem que ter aquele volume semanal. Eu não consegui fazer, porque eu estava jantando todo dia, aqueles jornalistas, todo dia e toda hora. E aí aquilo ali me deixou mais pesado. Mas o resumo é o seguinte. As pessoas boas, você vai anotar assim, ó, elas criam suas próprias diretrizes. Elas são autorais. Elas têm suas próprias rotinas. Essas pessoas, quando vê alguém contando uma história, já criam um alerta no cérebro. Fala assim, aqui você não vai entrar na minha cabeça não. Esquece essa oportunidade. Eu não sei se você está afim de ir para um próximo nível, mas não tem como ir para um próximo nível sendo uma pessoa boazinha. Eu já fui. Quando você importa com o que os outros dizem, você é uma pessoa boazinha. O malvado também importa, só que como ele importa, ele devolve. A pessoa boazinha somatiza e fica doente. Aquilo ali é o cenário. Só que aqui tem uma coisa que eu tenho que te contar que você vai ficar assustado. Você está pronto para ouvir ou não? Sim. 70% do planeta Terra é bonzinho. Aquele ditado que fala assim, ó, se acordar uma pessoa, sei lá, um golpista, um maluco, uma pessoa de má fé, que é aquele lá. Aqui, ó, 10% são pessoas firmes naquilo que elas acreditam, e os 20% aqui é gente de malícia, gente de dar tombo, gente de... A maioria começou sendo uma pessoa boazinha. Olha que coisa louca. Começou sendo uma pessoa boazinha, não tem discernimento, é uma pessoa de alto nível de ignorância. Ao invés dela se promover para ser uma pessoa boa e ficar esperta, ela vai e quer vingar dos outros. Presta atenção, tanto que isso aqui é forte para o mundo. Arruma um adesivo aí que esse trem aqui está me puxando aqui, ó.
Presta atenção, que isso aqui é forte, que nunca mais você vai esquecer. A pessoa boa, ela pode sair desse cenário que é um pouco difícil, ela deixar de ser malvada. Para chegar nesse cenário aqui, ela tem que ter ou um problema muito grande na vida dela, ou encontrar com Jesus no meio do caminho. Essa transformação daqui para cá é violenta, difícil. É impossível? Não, é muito difícil. A pessoa sair daqui para ser uma pessoa boa são simples viradas de chave. Só que o excesso de ignorância, ambiente ruim, excesso de vício, quando uma pessoa cansa de ser boazinha, ela não quer descansar aqui, ela quer fazer as pessoas pagarem por isso. É a coisa que mais promove gente boazinha virar malvado. Por exemplo, a pessoa é traída, ela é uma pessoa top a vida inteira, é atraída. Ao invés dela se tornar uma pessoa boa, depois de uma traição, mas não tem como eu me tornar uma pessoa boa depois de uma traição. Tem sim, ué. Por que a pessoa fica ruim depois de uma traição? Porque ela cria expectativa que nunca vai ser traída, não pode ser traída e que a vida dela vai virar um inferno. Se alguém te trair, corta o crédito da pessoa. Ué. Vocês não entenderam isso até hoje. Marcelo, como é que você fica? Qualquer um que me trair, de amigo, parente, esposo, o que for, imediatamente, se eu pegar, é corte de crédito. Acabou. Marcelo, mas não é fácil. Então, se fosse fácil, a gente não estava discutindo, é uma situação difícil, é por isso que você tem que treinar seu cérebro. Tem uma frase, que é um driver mental, que eu instalaria hoje. A frase é, o código é: treine para o pior e viva o melhor. Se você treinar saídas para situações ruins da vida e elas acontecerem, já que você está treinando, aquilo vai ser bom, porque você já sabe como fazer. Agora, se você não treina, aquilo vai ser um caos. Aí é aquele drive mental de pane e pânico. O avião toda hora, o avião dá pane. Se o piloto contasse para vocês não voariam mais de avião nunca mais. Vocês já viram algum piloto de avião chamar, falar: pessoal, queria falar para vocês que a gente está com problema na turbina direita. Vocês já viram eles fazendo isso? Eles não falam, acontece direto. Marcelo, eu já tinha medo de avião. Você é uma pessoa boazinha, você que tem medo do avião, deixa eu te falar, fica um ano inteiro sem cair um avião comercial. Você tem medo de avião, você não sabe fazer conta. Tem 20 mil no ar agora no mundo. E você falar que tem medo de um negócio desse, mas o medo é meu. Então, o medo é seu, você faz o que você quiser, você é só uma pessoa boazinha. Depois que você entender que nem um piloto entende de avião, nem um mecânico entende de avião, nem a dona, ninguém entende. Como que esse trem voa? Você não sabe o que é efeito Bernoulli, você não sabe a aerodinâmica, como ela funciona, nem a propulsão. Você não entende como é que 50 toneladas está voando. Não é de sua conta. Ué. Alô? Vamos passar para o lado das pessoas boas? Isso não é da sua conta. Mas você acabou de falar que nem um piloto entende de avião. Não entende, ele entende de pilotar avião. Para entender de avião, o cara tem que estudar uns 50 anos para entender todos os milhares de componentes que tem no aeronave. Mas você também falou que o mecânico não entende. E não entende, porque o mecânico entende de motor. Aí o cara que mexe com o hidráulico, o cara que mexe com o eletrônico, o cara que mexe com o GPS, é um monte de gente para mexer com aquela lontra. E você tem medo de uma coisa que ninguém entende. Não fez sentido aí, não? Quem ficou com mais medo agora, depois de ouvir isso? Isso tem que te libertar, mulher. Isso é sinal que você é uma pessoa boazinha, sabe por quê? Porque você pensa assim: eu só vou parar de ter medo quando eu tiver controle sobre essas coisas. Você nunca vai ter controle sobre um avião. Você tem que estudar mais de 100 anos para entender todos os componentes de um avião. E você não vai estar nem aí para estudar, ou seja, só voa. Agora vamos para as dicas, já que você é uma pessoa boa. Não voa em avião que não está em manutenção em dia, não voa em avião que está com correria, não voa com condição climática ruim, não voa com tentativa de querer fazer uma perna tão longa que vai precisar de usar reserva de combustível. São coisas básicas. Não voa com um piloto que está com risco cardiológico, que tem a barriga com mais de 98 centímetros de circunferência. Tem alguns riscos. Eu, para diminuir meu receio de voar, eu aprendi a pilotar. Ué. Sabe o que acontece? Eu fico olhando, eu sei o que está acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem lógica você ter medo de voar. Eu vejo um tanto de gente com a ajuda desbloqueada. Vamos saltar de paraquedas. Aí a pessoa fala: não, mas morreu 6 esse ano. Eu falei: rapaz, então não morreu ninguém. É muita gente saltando o tempo inteiro. Mas por que morreu? Pega o relatório. Maior parte esmagadora. Gente experiente fazendo manobra. Você é experiente? Você entende que se você for uma pessoa boa, você vai atrás dos dados. Se você for uma pessoa boazinha, você vai atrás das lendas. Anota isso aí, fazendo favor. Gente boazinha acredita em lenda, em crença dos outros. Gente boa fala: me dá os dados, vamos checar os dados. Está fazendo sentido para vocês ou não? Você imagina uma pessoa boa, sabe falar não. Ela fala não para ela mesma. Ela fala não para os outros. Ela produz É bom demais cuidar da própria vida. Fala com a boca assim: ó, eu vou cuidar da minha própria vida.
Marcelo, mas para que eu vou cuidar da minha vida? Se você cuidar da sua vida, você vai ajudar um monte de gente a ser liberta. Você toparia um negócio desse? Cuidar da sua vida só para libertar um tanto de gente? Você sabia que vários de vocês têm deixado suas mães doentes? O pai de vocês doente? Marcelo, mas a culpa não é minha, é sua, cara. Você parece com ele e não se libertou. E a culpa de você não se libertar, você adoece o seu pai que pariu você com sua mãe. O trem mais louco do mundo. Marcelo, como é que faz para libertar meu pai e minha mãe? Prospere. Se você prosperar, eles vão falar, agora pode dormir. Essa praga não vai dar trabalho mais. Coitado do seu pai e de sua mãe. Vão libertar o Lula, ele acha que ele é nosso pai. Eu fico louco quando a pessoa fala assim para mim, você não tinha que mexer com política. Então, aí hoje eu fui comprar um avião, eu olhei para o dólar, eu queria chorar.